Olá, crianças, tudo bem? Então, nós vamos para mais uma aula hoje. Hoje nós vamos começar a nossa aula de matemática, na apostila de matemática, tá bom? E nós vamos fazer hoje das páginas 10 a 15. Vamos lá? Nós vamos trabalhar nessa unidade 1 diferentes sistemas de numeração. Ou seja, o que nós vamos ver nesta unidade vão ser os números romanos, os números egípcios, todos aqueles números que a Pro já foi familiarizando vocês, tá bom? Então não vai ser assim muita dificuldade, só vai precisar prestar muita atenção na hora de fazer os exercícios, tá? Mas se realmente vocês prestaram atenção na aula da Pro sobre os números romanos, números egípcios, né? E os nossos sistemas de numeração, então vai ser de boa, tá bom? Vamos lá. Para nossa roda de conversa, deixa eu pegar aqui a minha apostila que fica mais fácil. Então aí, pessoal, o que vocês estão observando? O que são essas figuras? São diferentes tipos de relógios, né? São vários tipos de relógio. Aí nós temos lá a primeira perguntinha. Você já reparou se na sua cidade há relógio nas ruas? Já observou como eles são? Aqui em Mirante, pessoal, vocês já observaram se tem relógios na rua? Desse tipo de relógio que nós temos aqui na nossa apostila, não tem. Antigamente nós tínhamos na torre da igreja antiga, que a torre teve que ser retirada por conta que a torre estava caindo. Lá nós tínhamos um relógio, era enorme, inclusive esse relógio está até guardado. Não sei se o padre vai colocar novamente, né? Então lá tinha um relógio, né? Tipo esses grandões aqui que a gente vê na imagem. Mas em outros lugares assim, eu desconheço, né? Só relógios pequenos mesmo. Veja esses relógios famosos localizados em diferentes cidades do mundo. Você conhece os números que estão anotados nos mostradores deles? São todos iguais? Não. Nós podemos observar que cada um é diferente. Cada um é diferente do outro. Um nós temos só risquinhos, outro nós temos os nossos números normal, nosso sistema de numeração indo-arábico. Outro nós temos o de sistema numeração romana, né? Então eles são diferentes, certo? Vamos para o próximo. E aí aqui nós vamos começar a nossa atividade. Voltando aqui um pouquinho, pessoal, a Pro só esqueceu de falar de onde são esses relógios. Então, esse primeiro relógio, lá do canto, nós temos da cidade de Londres, na Inglaterra, né? Lá da Elizabeth Tour, do Big Ben em Londres. Depois nós temos da Estação da Luz em São Paulo. A Estação da Luz em São Paulo, aqui no Brasil, tá? Depois nós temos do The Saver Tour, em Moscou, na Rússia. Olha como que são, né? Esses relógios. E depois nós temos o relógio de Hattori em Tóquio, no Japão. Imagina, deve ser muito legal, né, pessoal? Muito legal mesmo. Aí agora nós vamos sim para a nossa atividade, tá bom? Compare os números desses dois relógios. Olha lá, nós temos dois relógios. O que eles têm, o que é possível observar? O que vocês podem observar? O primeiro relógio, ele é o sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso sistema de numeração, né? E depois, o segundo relógio,
nós temos o sistema de numeração romana, né? Então, o que é possível observar? Então, é possível observar que um dos relógios, que os números são o primeiro relógio de numeração indo-arábico e o segundo de numeração romana. Um é diferente do outro, tá bom? E aí nós vamos lá. Você sabia? Acompanhe a leitura aí com a Pro. Os romanos formaram um império que se estendia pela maior parte da Europa e pelo norte da África. Após o desaparecimento do Império Romano, em séculos posteriores, algumas das coisas aprendidas com os romanos permaneceram e foram mudando, outras desapareceram. O sistema de numeração romano foi substituído pelo sistema de numeração indo-arábico, que veio da Índia, indo, e foi divulgado pelos árabes, arábico, e é o que nós usamos atualmente. Lembram na explicação da Pro, né? Lá nas atividades de matemática sobre números romanos? Contudo, ainda hoje, utilizamos números romanos em algumas ocasiões. Por exemplo, nos capítulos e nos tomos de livros, para nomear os séculos, nos atos e nas cenas de uma obra de teatro, no nome das Olimpíadas, congressos e eventos, nome de reis, imperadores, papas, inscrições antigas e alguns relógios, né? Hoje nós temos no nosso Brasil o Papa Francisco. Mas antes do Papa Francisco, nós tivemos o Papa Bento XVI, que quando a gente vai escrever, a gente escreve em números romanos. Nós temos o Papa João Paulo II, Papa João XXIII, Papa João Paulo III. Então, nós tivemos Papa Pio XV, né? Então, tudo isso a gente escreve com os números romanos. Além do que, quando a gente vai ler alguma coisa de algum século, século 20, 21, século 19, também é tudo em números romanos, tá bom? A Pro vai dar uma dica para vocês, que eu esqueci de colocar aqui. Vocês vão lá no livro Muitos Textos, tá bom? E depois vocês vão fazer a leitura da página 43. Muitos textos, tantas palavras, que vai falar sobre os números romanos, tá bom? Muitos textos, tantas palavras, página 43, ok? Continuando. No exercício 2, com base nos números de 1 a 12, que mostrado do segundo relógio da atividade 1, responda: quantos símbolos diferentes são usados para escrever até o número 12 do sistema romano e quais são esses símbolos? Pessoal, lembra que a Pro explicou para vocês? Olha lá, aqui nós temos até o número 12. 1, 2, 3 e ele vai crescendo, ó, 10, 11, 12. Para escrever até o número 12, quantos símbolos nós usamos? Quantas letrinhas a gente usa? Aqui nós temos as letrinhas C, D e M? Não. Então, aqui nós temos apenas 3 símbolos. E quais são eles? O I, o V e o X. Então, é o que vocês vão escrever aqui, tá? Apenas 3 letras. O I, o V e o X. Tá bom? E aqui, na letrinha B, como você acha que poderiam ser registrados os números 12 a 30 usando o sistema de numeração romana? Então, não tem aquela tabelinha que a Pro deu para vocês? Já coloquei até aí no grupo, vou colocar de novo. Então, nessa atividade aqui, na letrinha B, vocês vão escrever
do número 12 ao 30. Por exemplo, como se escreve o 12? O X, 2 pauzinhos, tracinho. 13, o X, 3 pauzinhos. O 14, o X, o I e o V, tracinho. O 15, o X e o V, até chegar no 30, tá bom? Aqui nós temos um outro você sabia. Você sabia que o sistema de numeração romana utiliza 7 letras maiúsculas que correspondem aos seguintes valores, né? Então, utiliza 7 símbolos. Observe o valor de cada símbolo romano no sistema de numeração decimal. Então, olha lá. Nós temos as letras I, que equivale ao número 1. Nós temos a letra V, que equivale ao número 5. O X equivale ao 10. O L ao 50. O C ao 100. O D ao 500. E o M ao 1000. Certo? Lembra que nós também temos lá naquela tabelinha. E aí, o desafio número 3 é o seguinte: organize os números a seguir em ordem crescente. Pessoal, ordem crescente do menor para o maior, certo? Ordem crescente, menor para o maior. Então, o que vocês vão fazer aqui nessa atividade, pessoal? Aqui em cima, vocês vão colocar o valor de cada um. Por exemplo, o I vale 1, o D vale 500, o L vale 50, o C vale 100, o X vale 10, o V vale 5 e o M vale 1000. Aí vocês vão colocar aqui em ordem crescente. Qual que é o primeiro número menor? O I, o tracinho, o pauzinho. O segundo número menor? O 5, né? Aí vocês vão colocar qual que é o 5? O V. Depois, o terceiro número menor é o 10. Coloca o X. E assim por diante. Tá bom? Continuando aí, na nossa atividade número 4. Aqui na atividade número 4, pessoal, nós temos lá: observe a sequência de números de 1 a 30 do sistema romano. Então, aí já está uma dica. Como que vocês vão escrever lá o 12? A partir na atividade anterior, do 12 ao 30. Vocês podem consultar essa tabelinha aí, tá bom? Então, observem aí, pessoal, essa tabela, a sequência de números de 1 a 30. Então, começa no 1, 2, 3, 4, 10, depois 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, chegou no 30, certo? Na letrinha A, os sinais I, V e X se repetem e podem ser combinados. É possível identificar alguma regra nessas repetições e combinações de sinais? Registre suas conclusões, socialize e discuta essas regras com a turma. Então, olha só, pessoal. Aí nós temos somente as letrinhas I, V e X. O que nós podemos observar? Qual é essas regras? Nós podemos observar o que? Juntando as letrinhas, nós podemos formar vários números, do 1 ao 30, né? Só que nós temos uma regrinha que essas letras só podem se repetir até 3 vezes. Eu não posso repetir mais que 3 vezes uma letra de número romano, certo?
essas 3 letras, o I, o V e o X. Elas não se repetem mais que 3 vezes, somente até 3 vezes. Por exemplo, igual 30, é 3x, o 3 é 3 pauzinho, 3i, né? Então, eu não posso repetir mais que 3 vezes. Se eu repetir chegou no 30 e eu já repeti o máximo, ela não vai repetir mais, tá bom? Então, aí vocês podem observar o quê? Que juntando essas 3 letrinhas, nós podemos escrever vários números, porém, essas 3 letras só podem se repetir até 3 vezes, tá bom? Registre a conclusão da turma. É a mesma. Vocês podem escrever aí, conclusões igual a letra A, tá bom? Depois, socializar e discutir com a turma as suas decisões. É a mesma coisa, tá bom? Número 5. Vamos lá. Para escrever um número usando o sistema de numeração romano, é preciso seguir certas regras. Observe os números a seguir, converse com o colega e juntos formulem uma regra para esse caso. Como não estamos em sala de aula, então nós vamos fazer agora. Nós vamos socializar aqui. Então, olha lá. A letrinha A, no primeiro quadradinho nós temos o V e o 1, que é igual a 6. O X e o 1 igual a 11. O XX e o 1 igual a 21. O LX, V e o V e o 2 pauzinho, número 67. Pessoal, quando a gente acrescenta um pauzinho do lado direito, nós vamos somando os valores. Por exemplo, o V, ele vale 5, sozinho, não vale? Eu adiciono um pauzinho, ele vai valer 6. O X, ele vale 10. Eu adiciono um pauzinho, ele vai valer 11. 2x, ele vale 20. Eu adiciono um pauzinho, ele vai valer 21. O LX, ele vale 60. Eu adiciono o V e 2 pauzinhos, o V e 2i, ele vai valer 67, certo? Então, aí vem a perguntinha, o que acontece quando se escreve à direita de um algarismo romano outro algarismo igual ou menor? A Pro acabou de explicar. Eu tenho V, eu coloco mais 1. Ele vai ficar valendo 6. 5 mais 1, 6. Eu tenho X, eu coloco mais 1. 10 mais 1, 11. Eu tenho 2x, 20. 20 mais 1, 21. Então, o que acontece? Se eu colocar, adicionar um algarismo do lado direito, ele vai adicionar valores, né? Então, aí a perguntinha é, o que acontece quando se escreve à direita de um algarismo romano outro algarismo igual ou menor? Nós vamos adicionando valores. Ele vai fazendo uma soma, certo? Agora, pessoal, na letrinha B, olha lá. Agora é ao contrário. Agora é do lado esquerdo. Lembra dessa regrinha? Do lado direito, ele vai somar, tá bom? Eu colocar um algarismo do lado direito, ele vai somar. Agora, na letrinha B, olha lá. O que vocês podem fazer? Vocês podem até colocar o valor em cima, certo? Aqui, ó, por exemplo, o I vale quanto? 1 menos, quanto que vale o V? 5, que é igual a 4. Então,
1 menos 5 é igual a 4. Certo? Eita, o que aconteceu aqui? Vamos voltar. A Pro clicou aqui no lugar errado. Continuando. Aqui nós temos o I, que vale 1, menos 10, que é igual a 9. Certo? Aqui, depois nós temos o X, que é o 100, que é o X é 10, menos o L, que é 50. Então, 10 menos 50 é igual a 40. 50 menos 10 é igual a 40. Depois aqui nós temos x menos 100. X menos c. Quanto que é o x? 100. Quanto que é o c? Aliás, quanto que é o x? 10. Quanto que é o c? 100. 100 menos 10 é igual a 90. Aqui nós temos o CD. 400. Ele vai valer. Ele está diminuindo. Então, nós temos o C, que é 500. O D, aliás, 500 menos 100, que é igual a 400. E aqui nós temos o CM. O M vale 1000 e o C vale 100. Então, 1000 menos 100, 900. Certo? Então, aqui, pessoal, ele vai diminuindo. Certo? O que vem antes? O que vem na esquerda. O que vai na direita, ele soma. E o que vem à esquerda, ele subtrai, ele tira. Tá bom? Então, olha lá. Aí vem a perguntinha. O que acontece quando se escreve o I antes do V e do X? Se eu colocar o I, igual aqui, ó, o I antes do V e do X, o que acontece? Uma adição ou uma subtração? Ele acontece uma subtração. Então, nós realizamos uma subtração, tá? O que acontece quando se escreve o X antes do L e do C? Novamente, nós realizamos uma subtração, né? Porque a gente tira, a gente diminui, né? Aqui, ó, vocês podem perceber, X igual e L. X e L. O que é? 10 menos 50, que é igual a 40. Então, 50 menos 10 é igual a 40. Então, o que acontece quando escreve o X antes do L e do C? Realizamos uma subtração. E também o que acontece quando se escreve o C antes do D e do M? Também realizamos uma subtração, tá? Então, todos é a mesma resposta. Realizamos uma subtração, que a gente tira, a gente diminui, tá bom? Na letrinha C, olha lá. Presta atenção aqui nos números. Aqui nós temos o X e 3i é o 13, o X, o I e o V, 14, o XXX e 3 pauzinho, 33, XXX e o 4, 34, XL e os 3 pauzinhos, 43, certo? Aí vem a perguntinha. Quantas vezes uma mesma letra pode se repetir ao escrever um número no sistema de numeração romano? A Pro já explicou lá atrás. Aqui, pessoal, quantas vezes cada número pode se repetir? Somente 3 vezes. Eu não posso repetir mais que 3 vezes. Tá bom? Só posso repetir 3 vezes. Só escrever aí, 3 vezes. E aí nós temos um outro, você sabia? Olha aí. Os numerais V, L e D
nunca são repetidas. Isso acontece porque o sistema de numeração romano há outras letras, como o X, o C e o M, que representam o seu valor duplicado. Por exemplo, o X, ele vale 10. Quanto que é o 5? O V? Então, eu não vou escrever VV. Eu vou escrever X. VV seria VV, 5 mais 5, 10. Então, eu não vou escrever lá, ó, VV. Eu vou escrever o X, né? Depois vem lá, o C equivale a 100. O L é 50. Eu não vou escrever LL. Eu vou escrever C, que equivale ao 100. E eu vou escrever o M, que vale 1000. Quanto que é 500? D. Eu não vou escrever DD. 500 mais 500 é igual a 1000. Não. D mais D é igual a 1000. Não, eu vou escrever o M, que é igual a 1000. Então, quando chega numa determinada soma, ele vai para uma letrinha só. Então, eu não preciso repetir várias vezes. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá bom? É bem complicadinho? Porque os números romanos, até hoje a Pro também tem um pouquinho de dificuldade, imagina vocês que estão começando agora, né? Mas é só a gente prestar atenção nas regrinhas que a gente chega lá. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode enviar para a Pro, tá bom? Professor, olha, eu não entendi isso. Professor, eu não entendi aquilo, tá? Pode enviar para a Pro. Não quer enviar no grupo? Pode enviar no privado, que a Pro responde, tá bom? Não deixem de fazer as atividades, não deixem acumular as lições, porque depois vocês vão se perder. E vai ficar difícil para vocês depois tirar um dia e fazer tudo de uma vez. Aí não aprende, tá bom? Ó, beijinhos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Se cuidem, porque o negócio tá complicado, o negócio tá feio. Fique em casa, se puder. Não fica batendo perna na rua. A Pro também não tá andando na rua. A Pro tá em casa. A Pro está gravando aula para vocês, fazendo as atividades. Vou corrigir as avaliações. Quem não entregou, agiliza para entregar, tá bom? Se cuidem, lavem as mãozinhas, usem álcool gel. Não se esqueça da máscara. Beijo. Tchau, tchau.